Olá, eu sou a Nádia Ramos, vim bater um papo aqui com você e trouxe comigo um convidado, um amigo, um parceiro de trabalho sensacional, que é o Ricardo Kremer. Para você me conhecer um pouquinho, eu sou profissional de RH há 16 anos, já trabalhei em todos os macroprocessos e hoje aqui na Sênior eu faço um processo de aderência entre tecnologia e processo, maturidade, evoluções de RH mesmo para os clientes. É muito bom ter você conosco. Kremer, fica à vontade para se apresentar. Oi, Nádia, tudo bom? Bom dia. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Ricardo, as pessoas me conhecem como Kremer. Hoje estou na Sênior, mas trabalho aqui há 23 anos. Sempre trabalhei com tecnologia, mas com tecnologia voltada a RH, a gestão de pessoas. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir e conversar com a Nádia, né, que também é um outro especialista há muito tempo dentro da área de gente de gestão, a respeito dos desafios dos RHs nos dias de hoje. Olha, a gente vai trazer para cá uma situação bem pertinente, não só para o momento atual, mas para o desafio do RH, que é quando o RH precisa mudar a sua prática. Como assim mudar a sua prática, né, Kremer? Trazer mais para uma transformação digital, né? Todo mundo fala assim, eu preciso digitalizar o RH. Mas não se atenta que tem um processo antes disso, que seria uma transformação cultural, valorizar a marca empregadora, a ideia de, tanto para candidato quanto para o próprio empregado, da experiência, fala-se de employee experience, tá, gente? Então, nesse desenho, e são pautas que as empresas precisam se priorizar, né? Precisam priorizar para começar a desenvolver. Será que o RH está se posicionando com essas práticas para aí sim focar no propósito digital? É disso que a gente vai conversar um pouquinho. A ideia é traçar os pilares junto com vocês, os pilares mais importantes. Eu vou já deixar o Kremer falar, mas eu queria uma visão dele para a gente começar. Na sua visão, Kremer, o que é essencialmente um RH digital? Não só na visão Kremer profissional de RH, na visão Ricardo, né? Como indivíduo, como alguém que vai olhar a empresa em que trabalha e falar, nossa, isso aqui é um RH digital, né? E o que muda na composição, nas entregas, entre um modelo mais tradicional e digital? Oi, Nádia. Então, eu até vou falar com a visão Kremer empregado, né? Porque a gente trabalha dentro de uma empresa. O que acontece? Eu acho que essa pergunta ela é bem pertinente para o cenário de hoje, quando a gente olha para o mercado como um todo que a gente está vivendo, um mercado em uma constante mudança, uma mudança de certa forma muito acelerada. E muito agora a gente não tem como não vincular, gente, a questão da pandemia, né? A pandemia, para nós, ela acabou trazendo, né, para todo o mundo corporativo, para as pessoas como um todo, vários cenários. As pessoas, quando a gente olha, elas acabaram voltando para a base da pirâmide de Maslow, né? Poxa, a necessidade de você estar seguro, né? Será que eu vou ter emprego? Como é que vai estar a minha família? Né? A preocupação com os seus entes queridos, né? Todo mundo trabalhando em casa. Então, nem o contexto, né? A gente está aqui remoto, né? Porque eu estou em Blumenau e a Nádia está em São Paulo. Hoje é tarde. Agora eu estou no escritório. Na semana que vem, eu vou para casa. Então, como é que fica toda essa relação? A preocupação ela já não é mais das empresas com relação à experiência do empregado como empregado dentro do contexto da empresa. A gente até começa a ver a preocupação muito mais com a vida e com a experiência do empregado na sua vida, um conceito de life experience, né, que vai até além do employee experience. Mas o fato é que a pandemia nos trouxe uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, né, uma mudança muito grande no trabalho. O trabalho mudou, né, o contexto de trabalho mudou, e os negócios também estão mudando, né? Há muitos negócios estão se digitalizando e a necessidade ela é urgente. E nesse cenário como um todo, a tecnologia ela virou um pilar fundamental, né? Não tem mais como você viver sem tecnologia, tanto no seu aspecto de negócio, né? E aí o RH também precisa entender isso, né? A tecnologia ela é super importante, na verdade ela é essencial e ela é urgente.
né, não faz mais sentido um RH não usar e não explorar dos mecanismos de tecnologia. Só que aí quando a gente fala de RH digital, muitos pensam que, poxa, então eu tenho que usar tecnologia. Sim, é verdade, você precisa usar tecnologia. Mas não é usar por tecnologia. É aí é que está o grande dilema, né? Porque se a gente digitalizar algo que a gente não pensa antes do que como a gente quer digitalizar, a gente que pode não estar, no a gente processo, sempre fala, né? Que não está no processo, a gente pode digitalizar o caos, né? Então a gente acelera algo que não era o adequado. E eu vou citar alguns exemplos para a gente ter um pouco mais em mente, né? Às vezes a gente quer pegar um processo de ponto, né? Ponto eletrônico, né? Gestão de jornada. E eu tenho esse processo todo centralizado dentro da minha empresa e eu quero descentralizar com RH. E aí o que eu faço? Eu descentralizo, mas eu como RH, muitas vezes a gente ainda vê o RH assim, não, mas eu preciso aprovar tudo o que o funcionário, o gestor vai fazer. Na verdade, a gente não descentralizou nada. A gente está usando a tecnologia para centralizar o controle. Exato. Não, A e gente ainda continua com esse controle. E ainda assim, gente, olha, uma coisa super pertinente, né? A gente quer descentralizar. Então, o que é descentralizar? Levar para os líderes e até para o próprio indivíduo, para o próprio colaborador, a responsabilidade, né, de tratar o seu ponto, de estruturar, seguindo esse exemplo do Kremer. E aí, em vez da gente trabalhar um processo descentralizado, levando já as regras, o RH vira para a gente e fala assim, não, mas eles vão errar, eu preciso acertar, eu preciso garantir a última aprovação. E a gente fala assim, não, você precisa realmente desenhar o processo, o que é fora ou dentro do aceitável, para que eles tenham essa análise, essa visão, e venha para vocês já o processo maduro, a ação já executada, né, Kremer? E assim, eu não digitalizo o caos. É isso aí. Na verdade, assim, a gente precisa entender, muitos RHs fazem isso porque eles não confiam na liderança, né? Ou não confiam no funcionário. Mas assim, se a gente tem líderes dentro da nossa empresa que a gente não confia, acho que a gente precisa resolver essa dor, né? Que é uma dor que aí ela é bem latente, porque daí isso não diz respeito só aos processos de RH, isso diz respeito a todos os processos da empresa. Mas voltando até a questão, o que é um RH digital, no final das contas, né? Ele tem muito a ver com mindset, né? Na verdade, é um momento, hoje, quando a gente fala de RH digital, é um momento de todos os RHs, eles resetarem mesmo tudo que foi construído até então, olhar para trás e ver assim, poxa, o que eu tenho dentro da minha empresa, dentro do meu RH, que não faz mais sentido, eliminar isso e repensar os processos. Porque o RH digital, ele vem sobre a ótica de um RH resiliente e um RH responsivo. É aquele RH que tem agilidade, ou seja, ele responde no tempo correto e no tempo adequado às demandas do negócio, às demandas das pessoas. É um RH que se adapta, é um RH que está próximo à necessidade dos clientes, é um RH que está próximo à necessidade das pessoas e que trabalha de uma forma colaborativa, né? Que tem velocidade e qualidade no tempo de resposta para o negócio. Esse que é um RH digital, na verdade. Não é só o RH que usa a tecnologia, é o RH que responde rapidamente. Né? Eu acho que essa é uma diretriz boa, assim, que eu gosto, até um conceito bom que eu gosto de explorar quando a gente fala de RH digital. Quando a gente fala de RH digital, resetar, gente, às vezes fica um pouco confuso. Até a gente trouxe para vocês um framework, né, com os pilares principais. Aí a gente pode dar uma olhadinha para ajudar vocês nesse sentido. Então, quando a gente analisa esses pilares principais, nós trouxemos também uns percentuais de impacto e de importância e de foco, onde eu preciso focar. Então, vocês podem visualizar que o percentual com mais percentual de importância, né? O pilar é o mindset, a troca da visão, é o resetar que o Kremer está falando, é o repensar os meus processos internos do zero, mas focado no fluxo do trabalho e focado nas pessoas, nos meus clientes internos. Então, quando eu venho trocar um mindset,
eu já tenho que ter a consciência da assinatura da confiança, assinatura no sentido intrínseco, tá? Uma vez que eu estou vestindo a camisa da minha organização, o meu RH não pode falar assim, mas eu não confio no colaborador, eu não confio no líder, eles não têm a maturidade ainda para pensar a respeito. Então, peraí. Faz parte da alteração do mindset, da visão, e também o que vai impulsionar os meus processos para pessoas, para audiência. Uma visão, ela conta uma história, ela entrega um valor para as pessoas, ela está alicerçada em um propósito, o propósito da empresa, o propósito da organização, e ela vai ser guiada por princípios que ajudem a tomar as decisões. Então, elas vão nortear. Então, veja que o famoso início dos trenzinhos, né? O que vai vir depois? Então, a primeira estrutura que o RH precisa pensar muito é ali no mindset da visão. O quão mais simples fazemos, mais únicos somos. E às vezes o menos é muito mais, não é, Kremer? De ficar muito mais forte. Eu gosto muito desse framework, Nádia, porque ele mostra exatamente, às vezes, o quão a gente enviesa o pensamento sobre o RH digital. A gente coloca muita carga sobre a tecnologia, mas quando a gente olha para a tecnologia de fato, sim, ela é fundamental, ela é urgente, para escalar um RH sem tecnologia, você não vai escalar um RH sem uso da tecnologia, não tem como. Mas antes da tecnologia existem questões que precisam ser tratadas. Então, esse ponto de você ter um mindset, de você repensar o teu RH, declarar uma visão de longo prazo, onde você quer chegar, com métricas que digam assim, como vai ser meu sucesso, com atributos que norteiem a tomada de decisões, valores que norteiem, valores e princípios que norteiem a tomada de decisão, é algo super importante ser feito no momento de hoje, porque a gente está num momento diferente. Né? O RH de hoje é um RH que a gente precisa entender que é diferente do RH de 10 anos atrás. Então, a gente não pode continuar com a mesma visão de RH que a gente tinha antes, né? Com RH, a gente fala tanto das companhias, né? Das empresas que têm os silos, né? Poxa, tem o silo A, silo B, silo C. E o RH? Quantos silos tem no RH? Eu tenho o pessoal que cuida da folha, o pessoal que cuida de remuneração, a galera que cuida de recrutamento. São silos. Quando a gente faz essa analogia, são silos também. E o quanto esses silos, às vezes, estão conectados ou não conectados e geram experiências ruins, né? Ou, às vezes, cada um tá pensando numa linha de raciocínio e todo não conectada à pessoa. Isso. E a gente esquece daí do segundo pilar do RH digital, que são as pessoas, né? A gente, como gestor de pessoas, eu como gestor de pessoas, a Nádia como gestor de pessoas, o RH como responsável por gestão de pessoas dentro da empresa, a gente está ali por causa das pessoas. E são as pessoas que importam. Por isso que esse segundo pilar do framework de pessoas, né, de audiência, a gente usa um termo técnico aqui dentro da Senior que se chama persona, né? Que não foca no indivíduo, mas foca num grupo de indivíduos. A gente precisa entender que as pessoas não são iguais. Então eu não falo da mesma forma e não comunico da mesma forma com uma pessoa de 60 anos, da mesma forma que eu comunico com uma criança. É diferente. E assim é dentro da empresa. Se dentro da minha empresa eu tenho, por exemplo, uma galera que é a galera lá de chão de fábrica, a galera da produção, e eu tenho o pessoal do corporativo, a forma de trabalhar com essas pessoas, ela é diferente e a gente precisa considerar isso dentro dos nossos processos. A gente precisa nivelar por baixo, a gente vai nivelar todo mundo por cima. Qual vai ser a estratégia? Na semana passada a gente teve na semana passada a gente teve um papo, com a head de RH da Intelbras, a gente até fez uma live com eles, né? Muito bacana, em que ela falou assim, como é que eles trabalham isso dentro da Intelbras, que eles são uma empresa, uma indústria tech, né? E eles não nivelam por baixo, eles nivelam por cima, mas eles respeitam as diferenças entre as personas. Então, você entender cada persona, você desenhar as jornadas com base nessas personas, né? Focado na pessoa e não na necessidade do RH, né? Quando eu desenho processo, eu não penso na necessidade do RH, eu penso na necessidade das pessoas. Isso faz com que o RH tenha uma pegada digital. Porque cada um de nós, hoje em dia, a gente tem uma necessidade
e de as coisas serem, na vida pessoal, de as coisas serem mais personalizadas, né? Todas as empresas, elas geralmente se adaptam mais a cada uma das nossas realidades. E dentro dos negócios, a gente também cobra isso. Então, o RH também tem que entender isso de uma forma diferente, né? Que os processos precisam ser desenhados com base, né, nessas pessoas, com base na realidade de cada uma destas pessoas. Até porque e aí tem um terceiro tópico. Isso vai levar para uma jornada, né, Kremer? Não, até porque Perfeito. Isso é que vai impulsionar ou fazer-nos trazer para uma jornada. Jornada, isso gente, quando, às vezes o processo ficou frio, né, Kremer? Ficou um termo, mas eu sou... ou eu estou dizendo mais um processo, ou eu estou inserida num processo, e não, você está inserido numa jornada. Jornada, tanto você indivíduo, quanto a organização, ambos estão trazendo e caminhando nessa jornada para atingir os objetivos, né? Então, essa também é uma reflexão. E aí, eu ainda estou construindo processos, ou eu estou olhando as minhas pessoas, eu fiz essa análise de mindset, de troca de visão ou de análise do meu fluxo e já vou transformar, criar jornadas, né? E essa jornada, gente, ela tem que trazer experiências, né? Quando a gente fala da experiência do seu cliente interno aí, e até essa live que você fez com a head da Intelbras, achei sensacional a hora que ela fala o seguinte: nem tudo eu tenho digitalizado, mas tudo eu tenho focado no propósito de ser digital e no propósito de encantar os nossos clientes. Então, veja, isso já faz com que eu consiga desenhar uma jornada pensando exatamente no melhor fluxo para uso da tecnologia e, maior ainda, um impacto positivo de encantar os nossos clientes internos e a empresa crescer nesse contexto, né? E aí uma pergunta, Kremer, é a mesma coisa para todo mundo? Não, né? Já são pessoas diferentes. E aí, gente, será que tudo vai precisar ser digital? Será que eu vou precisar ter tudo tecnológico, assim, tudo a inteligência artificial vai resolver tudo? Você acha que sim, Kremer? Não vai resolver tudo, né? Porque que bom, existem, né? Coisas... Que ótimo. É por isso que, na verdade, a gente está dando tanto valor à questão da humanização. Né? A gente, quando RH, nesse caso aqui, quando você fala assim, né? Olha só, quando a gente fala processo, a gente lembra o quê? De regra e a gente lembra de dados. Quando a gente fala de jornada, como é que foi a sua jornada até aqui hoje? A gente lembra de todas as experiências que a gente teve. Então, desenhar jornada, desenhar jornadas... A gente está desenhando experiências. Quando a gente desenha processo, a gente está desenhando regras e a gente está desenhando como é que os dados vão ser gerados. A gente não pode esquecer dos dados, mas a gente tem que pensar no desenhar de jornadas. Eu acho que esse mindset, inclusive é um mindset na hora que a gente vai desenhar as coisas, é importante, porque a gente está pensando muito mais e focando muito mais nas pessoas. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente desenha uma jornada de um cliente, né? A gente também está pensando enquanto a gente encanta esse cliente, como é que a gente está levando uma experiência para ele. E de fato ela não é igual, né? Ela nunca vai ser igual. As pessoas dentro das nossas empresas, elas são diferentes. Tem esse framework, ele é um framework que é baseado no material da Lipgen, né? Uma consultoria norte-americana, e quando eu vi uma palestra do CEO dessa empresa, ele falou de um caso de uma companhia aérea. Uma companhia aérea, ela tem 3 personas. Quem trabalha no escritório, quem trabalha no aeroporto e quem trabalha embarcado. São realidades completamente distintas. Então não dá para você desenhar um processo de gestão de desempenho igual para essas 3 personas. Não dá para você desenhar um processo de treinamento igual para essas 3 pessoas. As necessidades são completamente diferentes, as realidades são diferentes, né? Então, a gente precisa desenhar esses processos considerando que essas pessoas têm realidades distintas. E dentro de cada uma das nossas empresas, a gente tem essas realidades distintas. Podem acreditar, é só prestar atenção e fazer e ter um olhar, que eu acho que é o mais importante de todos, ouvir as pessoas, né? Quando a gente ouvir e envolver elas, a gente vai conseguir entender isso melhor. Ô Nádia, agora vamos passar para o último tópico, que é o tópico da tecnologia.
Eu acho que a gente falou bastante, né, de mindset, de visão, da importância das pessoas, né, de jornada e os 10% da tecnologia, como é que fica? Então não precisa de tecnologia, Nádia? Acho que não, né? Precisa e muito, claro, só que muito no sentido daqueles outros pilares já terem sido trabalhados, né, Kremer? O Kremer deu a ideia, né, você falou aqui pra gente, assim como a gente faz com os nossos clientes. A Senior é uma empresa de tecnologia, certo? E o meu trabalho, por exemplo, que é captar, compreender a necessidade do meu cliente para trazer tecnologia para ele, envolve justamente já conseguir analisar qual é a jornada melhor para ele. Por quê? Porque às vezes ele acha bonito, porque a tecnologia é bonita, né, Kremer? A tecnologia, ela encanta os olhares, ela é linda, só que ele não tem uma jornada interna definida ainda, madura ou definida que seja, voltada para as pessoas e com um mindset alterado. Ele ainda está num processo ainda inicial. Então, eu também tenho que trabalhar numa ideia, gente, de simplesmente ajustar, arquitetar melhor o uso da tecnologia para o momento atual dele e construir uma evolução, porque senão gera uma frustração, né, Kremer? E é a mesma coisa dentro do seu negócio. Se você pensa que focar no problema ou sem ter um processo, uma jornada estruturada, a tecnologia vai realizar, ela vai resolver minha vida. Não, ela vai automatizar o caos. Então, o que já tem de problema aí dentro vai ficar ainda pior. Porque daí ainda vai ouvir que gastou dinheiro com algo que não resolveu, não é isso, Kremer? A visão ainda do investimento sem ter uma aderência de processo. A visão de longo prazo, planejando aqui e, claro, colocando em prática no curto prazo é extremamente importante para a tecnologia. Sim, tem um negócio que você falou, Nádia, eu acho que é importante reforçar, né? Assim, não é mudar de tecnologia por tecnologia. Não é fazer uma transição de tecnologia, é se transformar digitalmente. Não é trocar tecnologia A por tecnologia B, é transformar digitalmente. Transformar digitalmente, para você se transformar digitalmente, você precisa olhar para a tecnologia, mas você precisa fazer os 3 passos antes. Sim. A visão, as pessoas e a jornada. Isso é super importante, é fundamental. Sem isso, você não se transforma digitalmente. É a mesma coisa um negócio. O negócio, ele passa pelo mesmo dilema, né? Não é só embarcar a tecnologia. Você tem que, às vezes, assim, não, porque eu vou montar uma store agora para vender meus produtos digitalmente. Gente, não é só isso. Tem muita coisa que vem antes, né? De pensamento, de modelo de venda, de marketing. Então, é uma quantidade de coisas que precisam ser trabalhadas, a jornada de entrega, a logística, como é que você a entrega do meu produto na ponta. Então, não é só colocar uma store no ar. Isso é o mais fácil, né? O mais difícil vem antes. Sem dúvida. Focando sempre no problema, né? Eu acho que é um ponto. Uma outra questão, assim, experiência não é a telinha bonitinha do sistema, não é isso. A gente está falando, experiência tem a ver com humanização, tem a ver com desenhar jornadas que impactem as pessoas. E quando a Nádia fala de visão de longo prazo, a gente tem que ter uma visão de longo prazo onde a gente quer chegar. Mas a gente precisa se planejar no curto prazo. Ok, eu quero chegar lá. Mas para eu chegar lá, qual vai ser a minha primeira fase? Não, primeiro eu vou fazer esse pedaço aqui, depois o segundo. Então, sem ficar fazendo planos de 2, 3 anos, tudo que vai ser feito. Gente, não tem mais como a gente trabalhar com planejamentos de longo prazo. O mundo está muito dinâmico, né? A pandemia provou isso. Quem tinha planos no início de 2020, de 2, 3 anos, teve que mudar tudo em 3 meses. E isso com a pandemia, que foi um negócio grande que entrou na nossa frente. Mas no dia a dia que a gente tem, né, no nosso dia a dia, surgem demandas novas a todos os momentos. E a gente tem que estar se adaptando em relação a isso e planejando sempre no curto prazo, né? Não estou falando de planejamento empresarial, eu estou falando de planejamento mais detalhado, né? Planejamento detalhado, a gente precisa ter um planejamento mais de curto prazo, sem uma visão muito longa. Até porque as jornadas podem ser ajustadas durante o percurso, né, Kremer? Aliás, vamos pensar assim, olha, como é que eu me torno esse RH? Quando algum cliente te pergunta isso, Kremer, quando nas conversas nós nos perguntamos isso, né, porque nós queremos levar isso,
quais são as mudanças no dia a dia que precisam ser feitas? Essa pergunta ela é ótima, né, Nádia? Porque assim, não tem receita pronta, mas o que eu acredito? Primeiro, tendo consciência, né, da mudança. Eu acho que nenhuma mudança vai acontecer se a gente não estiver consciente dela. Existe o mindset de mudança, ele vem antes da mudança. Então a gente precisa entender assim, eu preciso mudar. O segundo passo para mim é ouvir os clientes, ouvir as pessoas, ouvir as lideranças. Quando eu falo os clientes, tá, gente? É ouvir o cliente da empresa. Isso. Não é o cliente interno, é o cliente da empresa. As pessoas que estão dentro das nossas empresas, elas estão ali para atender o cliente. Então a gente tem que ouvir o cliente da empresa. O RH precisa ouvir o cliente da empresa para ver o que dói lá, qual é a demanda, para entender o que as pessoas precisam e assim por diante. Então ouvir é importante. Outra coisa que eu acho relevante é assim, fazer bench, né? Vamos conversar com outras empresas. E aí, gente, eu entendo que tem uma coisa que a gente geralmente faz que a gente precisa quebrar isso. Faz bench com empresas que não são do teu negócio. Discute com empresas que são fora do teu negócio. Mas eu sou no nosso caso, eu sou uma empresa de tecnologia. Vamos fazer bench com empresas que têm manufatura. E aí, mas a realidade é outra, mas nos abre os olhos. A gente começa a entender desafios. Coisas diferentes. Exato. Isso. A gente sai da caixa, né? Eu me choco. Porque a gente vai ver realidade diferente. Isso exatamente. Eu vou trazer uma outra coisa aqui também, Kremer, para agregar. Fala. A terceira coisa que eu poderia agregar é a gente fazer bem o arroz e feijão. Sabe o arroz e feijão do RH? Perfeito. Usando esse termo mais lúdico, né, arroz e feijão, o que é? Usar a transformação digital para o negócio, mas já abusar da tecnologia com o que não precisa ser mais manual, e não é para ser mais manual. Então, quando a gente pensa em processo de contratação, cálculos de folha, cálculos de ponto, desligamento, esse fluxo, essa jornada, esse processo, ele já tem que estar muito bem trabalhado, e ali você já entra com muita tecnologia, porque isso vai liberar tempo, tá? E até espaço mental para você poder desenvolver as outras jornadas. Então, quando a gente fala do arroz e feijão, isso tem que estar muito bem feito, porque isso é o básico. Eu tenho que ter a minha alicerce de RH ali dentro dos meus processos de pagadoria, e esses processos estão muito aliados à base da pirâmide de Maslow. Tá? Quando eu penso o colaborador, o indivíduo se preocupando com a família, com a saúde, ele também precisa do dinheiro, ele precisa ter certeza que ele está numa empresa que faz os recolhimentos adequados e que ele pode tirar as dúvidas, inclusive relacionadas a esses processos, de forma rápida. Esse é o tipo de processo que ele precisa ter a tecnologia aliada para abrir um smartphone e ter a informação, ou para não precisar se deslocar até a organização. Então, isso dá para a gente abusar de tecnologia, né, no RH. Perfeito, Nádia. Eu acho que isso é fundamental. Assim, a gente sempre fala, né, para fazer transformação do negócio, a gente também precisa de uma operação lisa, né? Uma operação funcionando de forma redonda. O RH é a mesma coisa, não tem como fugir disso. E um outro ponto, eu acho que assim, é tentar, né, depois de ter consciência, executar esse framework, né? Poxa, ter a visão, definir a visão. Qual a história que eu quero contar? Quais são os princípios que vão me guiar na tomada de decisão? Como é que vai ser a experiência das pessoas? Como é que eu meço o sucesso do meu RH digital? Né? Essa visão ela precisa ser o norte. Quando a gente define essa visão, precisa ser o norte onde a gente vai querer chegar, né? O que vai querer conseguir conquistar lá na frente. Eu escolheria uma persona para definir o desenho, né? Priorizo uma persona, definir o desenho, né? E por último, assim, 2 recados, eu acho também que são recados importantes, né? Toda mudança que a gente faz precisa impactar no negócio. A gente só vai conseguir defender projetos, defender mudanças na nossa empresa quando elas impactam no negócio. Então tem que conectar as coisas, né? E segundo é assim, desenvolver novas competências dentro do RH. Ainda a gente percebe que tem RH ainda que tem um pouco de receio sobre tecnologia, sobre algumas questões, mas, gente, hoje a tecnologia está aí, está à disposição, ela é fácil, é simples de usar e a gente precisa entender dela, né? Então, todos precisamos entender. Eu costumo usar um exemplo, Kremer, que eu passei até numa reunião, tá? O RH achava que o seu público não iria conseguir usar a tecnologia. E eu virei para uma colaboradora que
numa base ali de operação mesmo, aquela colaboradora bem operacional, e eu perguntei para ela se ela ia ao banco. Você vai ao banco quando você precisa de alguma dúvida? E ela me disse, oi, Fia, desse jeito, tá, gente? Oi, Fia, hoje eu faço tudo por isso aqui, ó. Faço tudo pelo smartphone. Minhas filhas me ajudaram a comprar esse daqui e hoje eu faço tudo ali. Não preciso mais, não. Então você vê que muitas vezes é um conceito que ainda está atrelado a uma visão antiga ou uma visão errônea que nós temos carregado e ainda reverberado no modelo antigo. Então veja que é super aderente. É isso aí. Consciência é a primeira coisa que a gente tem que ter, adquirir novas competências, enfim. Eu acho que é isso aí. Bom, tá bom o papo, né, Nádia? Tempo, tá ótimo, e a gente tem essa questão de não querer largar o osso, gente. A gente adora conversar, né, de RH e entre nós, é muito bacana, porém, tá dando nosso tempo. Então, eu fico aqui agradecendo a vocês e, Kremer, muito obrigada, viu, por esses minutos valiosos dentro dessa análise que fizemos. Obrigado, tá, Nádia? Obrigado por você estar comigo também aqui. Acho que a gente consegue compartilhando um pouco do que a gente sabe, né? E cada vez que a gente compartilha, a gente também aprende. Eu acho que isso é importante, porque a gente estuda, né, para compartilhar, que a gente consegue ir mais longe e também ajudar, né, contribuir de alguma forma, mesmo que singela, para os RHs aí para fazer o processo de transformação. Gente, a gente quer fazer um convite também para vocês, né, para votar aí, para entrarem, né, na página do RH Taon. A Sênia tá trabalhando uma série de conteúdos, de conteúdos que tragam experiência e tecnologia aí para os RHs. Então, te ajudem a desenvolver esse RH. Isso aí. Perfeito. Então, a gente quer fazer para todos vocês também um convite para entrarem aí dentro da nossa página, se inscrevam lá, consumam os conteúdos. Tem bastante conteúdo aí que a gente vai trabalhar agora durante aí, principalmente o ano 2021. Exatamente. Tá bom? Ó, tem QR Code, só colocar a câmera do seu celular aqui ou ir pelo endereço mesmo, tá? www.senior.com.br/RH-tá-on. E até dezembro desse ano você tá aí com a nossa campanha com foco para te apoiar nesse movimento de RH Tá-on. Foi um prazer, gente. Tá bom. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.